Bem-vindos ao B de Barbárie. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre o Alforge da Baina Giovanni. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Fui pegando um pouquinho aí de cada um, tentando formar esse nome. E esse é o livro da tag de fevereiro. E é o seguinte, a gente vai ter que falar um pouco sobre expectativas, mas aqui é de um jeito diferente, expectativas que o próprio livro gerou. Esse livro, ele conta a mesma história sobre diferentes perspectivas. Então o que acontece? Existe uma caravana atravessando o deserto e vão acontecer alguns conflitos ali durante essa viagem. Cada capítulo desse livro, a gente vai ouvir então a perspectiva de um deles. Então tem o beduíno, o ladrão, o líder, a noiva, a escrava, e a gente vai ouvindo essas versões. O que aconteceu pra mim é que o primeiro capítulo é maravilhoso, que é o capítulo do beduíno. Na verdade, eu acho que chama o ladrão, chama o ladrão, mas o beduíno é o ladrão, então tanto faz. E ele é muito poético, muito bonito, e eu fiquei, meu coração ficou cheio, assim, sabe, com ele. E aí o seguinte, que a noiva não foi tão bacana. Então, o que eu senti nesse livro é que os capítulos oscilam um pouquinho com relação a essa, não é nem qualidade de escrita, mas talvez seja o jeito poético como a Baí, ela escreve. Então, foi uma leitura pra mim com muitos altos e baixos. Eu não sabia quando que, qual capítulo seria poético novamente. O capítulo do ladrão começa com uma parte bem bonita, que é assim, o segundo parágrafo. Para o beduíno, liberdade era o ar do deserto que ele respirava. Esse era o espaço aberto do possível, entre o conhecido e o negado, o espaço desabitado da expectativa entre fatos aparentes. Ele havia nascido com essa herança de vazio. Era um legado que ganhara de graça. Ainda menino, sabia o valor daqueles sentidos que tinha de ser imaginados como reais. Porém, ele ainda precisava definir por si mesmo aquela liberdade. Descobriu que os habitantes da cidade não confiavam em tal liberdade. Temiam suas interpretações sem limites. Tentavam controlar sua míriade de significados nas fronteiras dos desejos e muros humanos. O único lugar em que ele havia encontrado vestígios disso, em vilas abarrotadas de gente e em aldeias miseráveis, foi em jardins secretos, onde árvores frutíferas vicejavam. Então, é muito bonito. E não é que o resto do livro não seja bonito, mas eu acho que dependendo do personagem, isso é mais ou menos possível, por causa do seu background e tudo mais. Então, o próprio primeiro capítulo do livro me deu certas expectativas que o livro como um todo não supriu, mas que alguns dos capítulos supriram sim. Então, os meus favoritos aqui, por exemplo, foram o do ladrão, deixa eu ver aqui, o da noiva não gostei muito, o líder eu achei incrível também, o cambista foi mediano, a escrava foi mediano, peregrino foi legal, o sacerdote bacaninha, o derviche bem mais ou menos, e o cadáver foi hilário e bem escrito, assim. Foi uma mistura de poético com comédia, sabe? Porque ele literalmente conta a história do cadáver e ele fala muito sobre a questão do ir até a morte, sabe? Do movimento da sua alma se desprender do corpo, da dança que você tem que fazer espiritual para chegar lá. É um livro que eu realmente esperava um pouco mais, acho que por causa da edição, o primeiro capítulo, a indicação do Mangel, mas é um livro que ainda assim me trouxe bastante coisa, né? Eu falei que eu achei um livro mais ou menos, mas eu daria umas 4 estrelas, assim, pra ele, né? O que me incomodou realmente foi só pra mim esse fato de que nem todos os capítulos têm o mesmo ritmo, têm o mesmo estilo, né? E isso talvez seja até proposital, isso talvez seja até pra se enquadrar realmente no tipo de personagem que ela tá narrando. Mas às vezes fica difícil pra gente acompanhar uma leitura que não é tão estável, né? O que não é uma coisa muito bacana. Também talvez por isso seja que as pessoas criticam tanto livros de contos, né? Elas costumam falar, não gostei tanto, é bem mais ou menos. Mas na verdade é porque a gente tem esse ritmo que vai mudando de acordo com o conto. É um conto maravilhoso, outro conto que não é. E esse livro, ele parece muitas vezes ser um livro de contos. Muitas vezes. Porque você tem como se fossem histórias por novas perspectivas. E uma coisa que eu achei bem interessante é que ela não tenta redimir personagens que em alguns momentos são considerados errados. Então, por exemplo, inventando aqui, né? A noiva desconfia do ladrão. Aí, vamos supor que o capítulo da noiva acontecesse antes do ladrão. A gente conhece o ponto de vista da noiva, a gente sabe que ela tá desconfiando do ladrão. E aí, no capítulo do ladrão, a gente descobre que o ladrão tava fazendo alguma coisa errada, mas não era o que a noiva tava esperando que fosse o errado. Então eu achei isso bastante bacana, como ela subverte a nossa expectativa usando esses pontos de vista. O que é muito bacana porque a gente aprende, né, com o tempo de leitores,
que a gente não pode confiar nos nossos narradores. Esse livro aqui, ele não é escrito em primeira pessoa, ele é escrito em terceira, mas mesmo assim a gente segue aquele personagem. E isso faz com que a gente tenha vontade de acreditar no que ele acredita, que a gente pegue algumas das coisas dele pra gente. E uma coisa que eu achei muito legal também aqui é que a autora, a religião dela é a fé Bahá'í, e ela usa outras religiões aqui. Então ela coloca zoroatristas, hindus, enfim, ela coloca uma miscelânea bem bacana. A revistinha da Tag ajudou um pouquinho com isso, né? Eu já conhecia as religiões por nome, com exceção da Bahá'í, mas eu ainda gostaria de entender um pouco mais disso, né? Eu sou bastante leiga quando a gente fala de religião. Mesmo quando a gente fala da religião católica, cristã, eu sou bastante leiga mesmo nessas. Mas eu gostaria muito de aprender e entender, talvez isso até enriquecesse ainda mais a minha leitura desse livro. O nome O Alforje mesmo é uma referência, né? A literatura muçulmana, literatura religiosa muçulmana, não vou me arriscar aqui a dizer o que eu não sei, mas o alforje, ele é uma coisa que se repete, uma coisa que chama a atenção de todos os personagens durante o livro. É muito interessante isso, como a repetição da palavra alforje acontece nesse livro, sabe? É muito legal. Eu indico a leitura, eu acho que é um livro que vai fugir bastante do que a gente tá acostumado, sabe? A própria ambientação no deserto, a questão das religiões, o modo como cada um enxerga essa história, que é uma história bem simples. E é bacana porque você já sabe a história depois do primeiro capítulo. Então você já sabe que daqui a pouco eles vão chegar no poço, daqui a pouco vai acontecer tal coisa. Só que você vai ter que esperar pra saber o que esse personagem achou dessa parte da história. E isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso que eu tenho a dizer sobre esse livro. Lembrando que pra assinar Tag, eu sempre deixo aqui embaixo um código pra vocês usarem. Se vocês usarem esse código, quando forem se inscrever lá, vocês ganham R$35 de desconto na lojinha. Eu também ganho. E aí, com esses R$35, vocês podem pegar de desconto em kits antigos, como por exemplo o Alforje. Antigos, eu digo anteriores à sua inscrição, é claro. Tá sempre aqui no bloco de descrição das resenhas da Tag e dos unboxings da Tag. É isso, se vocês gostaram da resenha, clica na bolinha com o meu rosto pra se inscrever no canal, dê uma olhadinha nos outros vídeos por aqui, dê uma avaliada aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima.